Você não tem dinheiro para isso, riu o vendedor. Mas o milionário fez ele perder o emprego. O som seco do riso atravessou o showroom como uma ofensa disfarçada de piada. Você não tem dinheiro para isso, amigo, disse o vendedor, ajeitando a gravata enquanto lançava um olhar de cima a baixo. O salão era amplo, com chão de mármore polido e janelas que refletiam o sol da tarde sobre o metal dos carros. Cada veículo ali custava mais do que a vida inteira de muita gente. E parado diante de um deles estava Rogério Almeida, calmo, camisa simples, sapato gasto, mãos firmes com marcas de tempo e trabalho. Ele não respondeu de imediato. Apenas olhou para o carro, um modelo novo, reluzente, e depois olhou para o homem que rira. Quem disse que eu vim comprar? Perguntou num tom tranquilo. O vendedor sorriu, convencido de que tinha razão. Ah, ótimo. Então o senhor só veio dar uma olhadinha, né? Curiosidade é o combustível da alma. Rogério assentiu. Curiosidade não custa nada. O erro é achar que o valor das coisas está na roupa de quem olha. Mas o vendedor não percebeu o peso da frase. Estava ocupado demais ajeitando a manga do terno e observando o reflexo próprio no vidro. O salão estava cheio. Casais ricos, jovens de blazer, um segurança ao fundo. Tudo naquela cena exalava status, menos ele. E foi exatamente isso que despertou o riso de mais dois vendedores, que cochichavam entre si. Deve ter se perdido vindo da oficina, ou veio buscar o Uber errado. Rogério ouviu, mas não reagiu. O silêncio dele incomodava mais do que qualquer resposta. Pegou um folheto na mesa e começou a ler. O vendedor se aproximou novamente com o mesmo tom paternalista. Esses carros aqui, senhor, têm tecnologia importada, sistema híbrido, painel digital, direção assistida. São para outro público, entende? Rogério sorriu. Entendo. Para quem acha que o mundo se divide entre quem pode e quem não pode. Mas o destino ainda não tinha falado. Enquanto o vendedor continuava seu discurso, ensaiado, um outro funcionário, mais jovem, observava a cena à distância. Parecia incomodado com o tom da conversa. Quando Rogério se afastou para olhar outro modelo, o rapaz se aproximou discretamente. Posso te ajudar, senhor? Pode. Eu quero entender por que o sorriso dele parece custar mais caro que o carro. O jovem ficou sem jeito. Ele é, bem, o melhor vendedor da casa. Gosta de filtrar os clientes. Filtrar? Então quer dizer que aparência é critério de crédito agora? Não, claro que... não. É só o jeito dele. Rogério assentiu, com um olhar sereno. É, o jeito. É o jeito que revela quem a gente realmente é. O garoto ficou em silêncio, sem saber o que dizer. Rogério agradeceu e foi saindo devagar, observando cada detalhe do salão. Os refletores, o brilho das latas, os sorrisos automáticos. Ao passar pela porta, o vendedor que o havia humilhado soltou mais uma. Volta quando o 13º cair, parceiro. O riso foi geral. E mesmo assim, Rogério não olhou para trás. Lá, fora, o sol já se escondia entre os prédios, tingindo o céu de laranja. O reflexo do vidro do showroom mostrava a silhueta de um homem comum, mas por trás dela havia algo que ninguém via. A calma de quem sabia o próprio valor. Enquanto caminhava até o carro, um sedã preto simples, mas impecável, abriu o celular e fez uma ligação curta. Boa tarde. Sim, sou eu. Vamos manter a reunião para amanhã. A concessionária da Avenida Central. Quero resolver pessoalmente. Na manhã seguinte, o vendedor chegou cedo, ainda com o ego inflado pelo bom humor de sempre. Os colegas comentavam sobre a visita engraçada do dia anterior. Parece que o homem ficou ofendido. Ah, relaxa. Se fosse rico, não entrava de calça jeans surrada. Riram de novo, como se rissem do próprio reflexo. Mas às 10 horas em ponto, o gerente da loja apareceu, acompanhado de 2 homens de terno escuro e expressão séria. Um deles era Rogério. O mesmo homem simples, o mesmo olhar calmo, só que agora havia algo diferente. Respeito no ar. O vendedor ficou imóvel. Bom dia, disse Rogério, estendendo a mão ao gerente. Sou o responsável pelo grupo que adquiriu essa rede de concessionárias. O silêncio foi absoluto. Os sorrisos se apagaram. Até o som ambiente pareceu diminuir. O vendedor empalideceu. Desculpe, grupo? Sim, Grupo Almeida e Santos. Eu sou Almeida. A frase soou como uma sentença moral. O gerente arregalou os olhos, tentando processar. Espere. O senhor, o novo proprietário?
Rogério apenas assentiu. Ontem eu estive aqui, mas não como dono. Estive como cliente. O vendedor começou a suar. As palavras desapareceram da boca dele. O ar pareceu rarefeito. Senhor, eu não sabia. Não sabia porque não quis ver. É fácil olhar para um terno e achar que ele define caráter. Difícil é enxergar valor onde o olho não está treinado para reconhecer. O gerente constrangido tentou intervir. Senhor Rogério, o comportamento dele foi lamentável. Eu garanto que não reflete os valores da empresa, mas reflete a alma de muita gente. E a alma também é parte da empresa. O vendedor tentou se justificar. Eu só fiz o que todo mundo faz. Julguei errado, mas foi sem intenção. Rogério o encarou, firme, mas sereno. Quem humilha por hábito chama preconceito de costume. E isso não é erro, é escolha. O gerente engoliu seco. Quer que eu providencie o desligamento imediato? Rogério olhou ao redor. O brilho das vitrines, os olhares tensos, os rostos sem cor. Não, quero que todos ouçam primeiro. E foi até o centro do salão. Ali, onde o riso ecoara no dia anterior, ele falou com voz calma, pausada, mas firme. Ontem, um de vocês me julgou pela aparência. Riu de mim porque achou que eu não tinha dinheiro para isso. Hoje eu volto para lembrar que dinheiro compra carro, mas não compra caráter. Os funcionários estavam imóveis, como se o tempo tivesse parado. Rogério continuou. Vocês vendem carros de luxo, mas se comportam como quem vende vaidade. E o luxo de verdade não está no que a gente dirige. Está no jeito que a gente trata quem cruza o nosso caminho. O silêncio era absoluto. O vendedor abaixou a cabeça, tremendo. Rogério então se virou para o gerente. Agora sim, faça o desligamento. O homem não disse uma palavra. Apenas assentiu derrotado. Mas Rogério não saiu de cena ainda. Enquanto caminhava até a saída, parou ao lado do jovem funcionário que no dia anterior havia tentado ser gentil. Você trabalha aqui há quanto tempo? 2 meses, senhor. Quer continuar? Sim, claro. Então me prometa uma coisa. Nunca ria de quem entra aqui calado. Pode ser o cliente mais importante da sua vida. O rapaz assentiu, emocionado. E ali, no meio do salão, entendeu o que era uma lição de vida real, daquelas que não cabem em livros nem palestras. Do lado de fora, o vento soprava quente, levantando um pouco de poeira. Rogério parou por um instante, observou o reflexo do prédio e pensou no pai, o homem que o ensinou a andar de cabeça erguida, mesmo quando o mundo tentava abaixá-la. Meu filho, dizia o pai, riqueza é quando você pode se dar ao luxo de continuar sendo bom. E ele manteve essa frase como bússola por toda a vida. Entrou no carro e deu partida. O som do motor ecoou como um desfecho e, ao mesmo tempo, como um começo. Naquele instante, não era sobre dinheiro, era sobre dignidade. Porque quando a alma é rica, até o silêncio tem valor. E você, já passou por algo parecido? Foi julgado pela aparência? Ou viu alguém ser humilhado por parecer simples demais para ser respeitado? Conta nos comentários. Talvez a sua história ensine o que o mundo ainda não aprendeu. Naquela mesma tarde, depois de tudo resolvido na concessionária, Rogério dirigia pelas ruas da cidade com o rádio desligado e o pensamento longe. O barulho do trânsito parecia distante. Era como se o som das buzinas não o alcançasse mais. O rosto dele estava sereno, mas havia um traço de melancolia no olhar. Aquele tipo de calma que só quem apanhou muito da vida aprende a carregar. O semáforo fechou. Do outro lado da rua, um rapaz vendia flores no calor. A camisa suada, o olhar cansado, mas o sorriso insistente. Rogério abriu o vidro e comprou um buquê. Para quem é, chefe? Perguntou o rapaz. Para minha memória. Como assim? Para lembrar de onde eu vim. Para não esquecer o preço do que o dinheiro não compra. O sinal abriu e o carro seguiu devagar. Enquanto as ruas passavam, vieram de volta as lembranças que o tempo não apaga. O cheiro da terra, molhada do interior. A mãe costurando a luz fraca da lamparina. O pai chegando da obra com as mãos rachadas e o mesmo sorriso cansado de sempre. Um dia a gente vai viver do próprio nome, meu filho, dizia ele. Mas morreu antes de ver isso acontecer. Rogério tinha 22 anos quando pegou o primeiro trem para a capital. Trazia na mala 2 mudas de roupa, um par de botas e a fé de quem não tinha mais nada. Trabalhou em tudo que aparecia. Lavador de carros,
servente de pedreiro, carregador de caixas. E cada vez que alguém ria da simplicidade dele, ele só respondia com trabalho. Foi numa dessas tardes de calor e poeira que o destino resolveu testar o tamanho da paciência dele. Trabalhava lavando carros numa oficina pequena. O dono, um homem rico, arrogante, vivia gritando. Um dia, chegou um cliente com um carro de luxo e, ao vê-lo polindo o capô com atenção, disse: "Desse jeito você vai arranhar meu carro, homem. Aposto que nunca teve um desses nem em sonho." Rogério olhou para o carro, depois para o homem. "Não, mas sei o quanto custa cada centavo de quem compra um." A resposta incomodou. O dono da oficina ouviu e o mandou embora no mesmo dia. Mas aquele dia também foi o começo. Com o dinheiro da rescisão, comprou ferramentas usadas e começou a atender por conta própria. Lavava, polia, consertava e tratava cada carro, seja popular ou importado, com o mesmo respeito. Foi ali que nasceu a base da empresa que anos depois se tornaria um império. O segredo não estava no lucro, mas no cuidado. Ele tratava gente, não máquinas. E o tempo, que sempre observa em silêncio, devolveu tudo com juros. De volta ao presente, o carro de Rogério agora estacionava em frente a um edifício moderno, sede de uma das maiores montadoras do país. No alto do prédio, um letreiro brilhava com seu nome discreto: Grupo Almeida Motors. Por ironia, era o mesmo conglomerado que fornecia veículos para a concessionária onde ele fora humilhado. E naquela noite haveria uma reunião importante com todos os diretores regionais. O hall principal era imenso, feito de vidro e mármore. Lá dentro, funcionários apressados cruzavam corredores como formigas. Rogério entrou sem dizer uma palavra, apenas acenando para o segurança que, de longe, o reconheceu e abriu caminho. Subiu pelo elevador panorâmico observando a cidade lá fora. Um mar de luzes e janelas. Lembrou do pai de novo. "Um dia a gente vai viver do próprio nome." Sorriso breve. "Pois é, pai, vivemos." No andar da diretoria todos o esperavam. Homens de terno caro, mulheres elegantes, apresentações em telas. Quando ele entrou, o burburinho cessou. "Boa noite a todos", disse com voz firme. "Hoje quero falar sobre algo que não está em nenhuma planilha. Respeito." Um dos executivos confuso perguntou: "Respeito, senhor?" "É, a palavra que a gente mais usa em discurso e menos pratica no cotidiano." Andou lentamente pela sala, observando cada rosto. Ontem, um dos nossos funcionários riu de um cliente porque achou que ele não tinha dinheiro. E o problema não é só ele. É a cultura que a gente cria quando esquece que todo ser humano merece dignidade, independente do saldo bancário. A sala ficou em silêncio. Alguns se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Outros evitaram o olhar dele. Rogério continuou: "Eu quero uma política nova, imediata. Nenhum funcionário deste grupo vai continuar se for incapaz de tratar bem quem entra pelas nossas portas, seja de terno ou de chinelo, seja comprador ou visitante, porque caráter não tem crachá." O diretor de marketing tentou intervir. "Mas, senhor Rogério, isso pode afetar a imagem de exclusividade da marca. Nossos clientes gostam de ser tratados de forma diferenciada." Rogério virou-se lentamente para ele. "Exclusividade não é superioridade. É qualidade. E qualidade começa quando a gente aprende a enxergar o outro. O cliente que vocês desprezam hoje pode ser o investidor que vai salvar a empresa amanhã. Eu sou prova disso." A frase pairou no ar como uma martelada silenciosa. Era impossível não sentir o peso moral daquilo. Mais tarde, depois da reunião, Rogério foi até a sacada do prédio. A noite estava quente. A cidade parecia um tabuleiro de luzes pulsando. Ficou ali por alguns minutos, sozinho, respirando. Sabia que o poder, quando mal usado, apodrece, e que humildade, quando bem mantida, floresce mesmo no cimento. No andar de baixo, o segurança se aproximou. "Senhor Rogério, o senhor vai querer o carro agora?" "Não, quero andar um pouco." "Mas é perigoso a essa..." "Ora, mais perigoso é esquecer quem eu sou." Desceu as escadas e caminhou pelas ruas como fazia antes de ser dono de nada. Passou por um restaurante de esquina, simples, onde costumava almoçar quando ainda era mecânico. O garçom, um homem de cabelo grisalho, o reconheceu. "Rogério, meu amigo, quanto tempo? Seu Antônio, ainda por aqui?" "Sempre, só a cadeira que mudou de lugar." Riram. Sentaram-se numa mesa no canto. Pediu arroz, feijão e bife acebolado.
O prato que nunca saiu do cardápio. Enquanto comia, olhava ao redor. As pessoas riam, conversavam, se esqueciam do peso do mundo. Era ali, naquela simplicidade, que ele sentia o verdadeiro luxo, o de ser ele mesmo. Seu Antônio puxou conversa. Soube o que aconteceu na concessionária. Saiu até no grupo de motoristas. Disse que você colocou o homem para fora. Rogério sorriu de canto. Não coloquei para fora. O destino colocou. Eu só abri a porta. Os dois riram, cúmplices. E o que você sentiu? Perguntou o amigo. Alívio. Mas também tristeza. Porque eu já fui ele, seu Antônio. Já olhei com preconceito disfarçado de costume. Só que o tempo me mostrou que não existe olhar inocente quando o coração tá sujo. O garçom assentiu. Por isso você continua o mesmo. Não, eu mudei. Só não esqueci. Terminou o jantar, deixou uma boa gorjeta e saiu devagar. O vento da noite trazia o cheiro de chuva. O chão brilhava sob os postes de luz. Enquanto caminhava até o carro, viu dois meninos brincando de lavar bicicletas com uma mangueira velha. Sorriu. Era assim que tudo começou. Chegou perto deles e perguntou: vocês gostam de lavar coisa? Gostamos, moço. Um dia vamos abrir um lava-rápido. Rogério tirou um cartão do bolso. Então começa amanhã. Me procura nesse endereço. Os meninos olharam o cartão sem entender direito. É sério, moço. Mais sério que o riso de quem duvida. Eles riram, inocentes. Rogério entrou no carro e ficou olhando pelo retrovisor enquanto o brilho da água refletia nas bicicletas. Pensou no que o pai dizia: quem ajuda o pequeno nunca fica pequeno. O rádio esquecido ligou sozinho ao dar partida. A música era suave, antiga, e entre um verso e outro ele sussurrou: o dinheiro só é bonito quando compra tempo para fazer o bem. A chuva começou a cair, devagar. O som das gotas no vidro soava como o aplauso de quem não aparece. E naquele instante, ele soube que estava certo. A verdadeira vitória não era ver alguém perder o emprego, mas ver o mundo ganhar uma lição. E se essa história te fez pensar em como pequenas atitudes mudam o destino de muita gente, compartilha. Pode ser que alguém, do outro lado da tela, ainda precise lembrar que respeito é a moeda mais valiosa que existe. O amanhecer daquele dia parecia diferente. O sol vinha lento, tímido, como se também quisesse observar o que aconteceria a seguir. Rogério estava no terraço de casa, uma construção simples, porém elegante, cercada por plantas e fotos antigas. No muro, um mural de fotos mostrava rostos sorrindo, funcionários, parceiros, amigos de infância. Era a lembrança viva de tudo o que ele havia construído com as próprias mãos e o próprio coração. Sobre a mesa, um envelope aguardava. Nele, uma carta escrita à mão. O destinatário era o vendedor da concessionária. Rogério havia passado a madrugada escrevendo, apagando e reescrevendo, até encontrar o tom certo, não de vingança, mas de ensinamento. O carteiro chegou cedo, entregou a correspondência pessoalmente. Dentro do envelope, o homem encontrou poucas linhas. Um dia você vai atender alguém que te lembra de mim. Quando isso acontecer, espero que o seu sorriso não seja uma arma, mas um convite. Porque é fácil rir de quem parece pequeno. Difícil é enxergar grandeza no que o olho não entende. Desejo que encontre o seu valor, antes que o mundo precise te mostrar o meu. Não havia assinatura. Apenas um carimbo discreto. Fundação Rogério Almeida. Escola de Ética Profissional. Horas depois, Rogério estava no local onde seu novo projeto ganhava forma. Um centro de formação profissional dedicado a preparar jovens e adultos para o mercado de trabalho. Mas não era uma escola qualquer. Ali, o currículo incluía algo que ele dizia ser a matéria mais rara de todas: humanidade. Se o sujeito não souber respeitar o próximo, pode ter todos os diplomas do mundo. Ainda assim vai ser analfabeto de alma. Costumava repetir. O prédio ainda estava em obras, mas o auditório já tomava forma. No palco improvisado, ele falava com um grupo de aprendizes, garçons, vendedores, estagiários. Vocês vão lidar com gente, e gente não se mede por conta bancária, nem por roupa, nem por sotaque. Gente se mede por como trata os outros quando acha que não precisa deles. Um silêncio respeitoso tomou o espaço. Alguns anotavam cada palavra. Outros apenas olhavam, absorvendo. Rogério fez uma pausa e completou. Querem saber o segredo do sucesso? Não é trabalhar muito,
É olhar com respeito, porque quem aprende a ver o outro com empatia nunca fica cego para o próprio destino. As palmas vieram espontâneas, cheias de emoção, mas ele sabia que não falava só para eles, falava para si mesmo, para curar as feridas que o tempo não cicatriza, apenas ensina a lidar. Enquanto o público se dispersava, uma mulher se aproximou. Era a mãe do jovem vendedor que o havia tratado bem na concessionária. Tinha olhos marejados e um sorriso humilde. Senhor Rogério, eu queria agradecer. Meu filho me contou tudo. Disse que o senhor deu a ele uma oportunidade. Rogério sorriu. Ele só precisou de um empurrão. O resto já estava dentro dele. Mas o senhor salvou o emprego dele. Não, ele salvou o próprio caráter. Só lembrei o caminho. A mulher segurou a mão dele por alguns segundos, emocionada. Que Deus multiplique o que o senhor faz. Ele já multiplica, toda vez que alguém escolhe ser melhor do que ontem. O céu começava a escurecer e um vento leve atravessava as janelas abertas. Rogério olhou o horizonte e pensou em como o mundo é rápido em julgar, mas lento em entender. E ainda assim, vale a pena acreditar, porque a dignidade pode ser silenciosa, mas nunca é pequena. Mais tarde, de volta à sede da empresa, o gerente da concessionária pediu para falar com ele. Trazia notícias sobre o vendedor demitido. Senhor Rogério, ele pediu desculpas públicas nas redes da loja. Disse que aprendeu a maior lição da vida. Então o recado chegou. Respondeu com um leve sorriso. Sim, e ele também pediu uma segunda chance. Rogério pensou por alguns segundos. Dê a ele, mas não no mesmo cargo. Como assim? Quero que ele treine os novatos, que ensine o que aprendeu com o próprio erro. O gerente arregalou os olhos. Tem certeza? Quem erra e aprende vale mais do que quem acerta e não entende por quê. Naquela noite, Rogério ficou sozinho no escritório. As luzes da cidade refletiam no vidro, misturando-se ao seu rosto cansado, mas tranquilo. Sobre a mesa estava o crachá antigo do tempo em que era apenas um mecânico. Pegou-o entre os dedos e o observou. O nome já desbotado parecia um lembrete. Ninguém começa grande, e quem esquece isso acaba pequeno. Fechou os olhos e respirou fundo. Ouviu o som distante de risadas, não as de ontem, mas as de hoje. Risos de jovens sendo treinados, de clientes sendo respeitados, de vidas mudando porque alguém escolheu não revidar com raiva, mas com propósito. Um toque no celular o tirou dos pensamentos. Era uma mensagem do jovem vendedor. Senhor Rogério, obrigado por acreditar em mim. Prometo que nunca mais vou olhar para ninguém como se soubesse quem ela é. Ele respondeu apenas com uma frase. Quando a gente aprende a olhar com o coração, não precisa de crachá para ser grande. A madrugada chegou lenta. O som da chuva no vidro lembrava aplausos tímidos do destino. E ele pensou, olhando para a cidade adormecida. Quantos ainda precisam ser lembrados de que o dinheiro não compra o valor de um olhar honesto? Abriu o caderno onde escrevia suas anotações de vida e escreveu mais uma lição. A diferença entre o pobre e o rico não está no bolso, mas no espelho. O pobre de alma nunca enxerga ninguém além de si. O rico de caráter enxerga o mundo inteiro e ainda se vê dentro dele. Deixou o caderno aberto e olhou para o horizonte. O dia seguinte traria novos desafios, novas histórias. Mas naquele momento, o silêncio era o suficiente, porque o verdadeiro poder não é falar mais alto, é ter o direito de calar, sabendo que o tempo fala por você. Quando o relógio marcou meia-noite, Rogério apagou as luzes, pegou o paletó e saiu. No corredor, cruzou com a equipe da limpeza. Cumprimentou cada um pelo nome, como fazia todas as noites. Boa noite, senhor Rogério. Boa noite, meus amigos. Obrigado por manterem tudo limpo, por fora e por dentro. No estacionamento, a chuva havia parado. O asfalto ainda refletia as luzes da cidade. Ele olhou para o céu e sorriu. Sabia que o pai, de algum lugar, o observava. Entrou no carro, aquele mesmo sedã preto simples, e, antes de ligar o motor, ficou um tempo em silêncio. O espelho retrovisor mostrava o rosto de um homem que não precisou provar nada a ninguém. Um homem que entendeu que dignidade é o único patrimônio que nunca desvaloriza. E quando acelerou, o som do motor se misturou ao vento, levando junto a certeza de que toda humilhação tem um propósito escondido. Revelar quem realmente é pequeno e quem nunca deixou de ser grande. Porque no fim das contas, não foi o vendedor que perdeu o emprego. Foi o orgulho que perdeu espaço para a verdade.
E se essa história te lembrou que respeito vale mais do que luxo, se inscreve aqui no canal e deixa o seu like. Não é por vaidade, é para que mais pessoas vejam o que o mundo anda esquecendo, que o valor de cada vida não se mede em cifras, mas em caráter. Porque quem carrega a verdade no peito sempre acaba voltando pela porta certa.